Alô, você que se prepara para o Enem 2022. Voltamos com mais uma revisão de física, o módulo 3, vídeo 2, em que nós vamos estudar trabalho, energia e conservação de energia, impulso, quantidade de movimento e colisões. Trabalho de uma força constante, no caso geral. O que é que nós chamamos de trabalho de uma força? Admita que a gente exerça sobre um objeto em repouso num plano horizontal, uma força F inclinada de um ângulo θ em relação à direção do plano horizontal. Para calcularmos o trabalho dessa força, é importante que a gente entenda que ela, por inteiro, não irá realizar trabalho. Apenas a componente dela na direção do plano, na direção do movimento, é que vai realizar trabalho. Exatamente a componente F cosseno de θ. Somente essa componente é que vai realizar trabalho, porque é essa componente que vai ser a responsável pelo deslocamento dessa caixa para a direita. Aproveitando a figura, vamos representar as demais forças que podem ser aplicadas nessa mesma caixa, né? Essa caixa vai ser deslocada por uma distância d. Então, nós temos a componente vertical de F, que não vai realizar trabalho. Nós temos a força normal, que é realizada pela superfície de apoio sobre a caixa. Nós temos a força de atrito, em função da rugosidade entre as superfícies de contato, né? E a força gravitacional, a força-peso. Dessas forças, somente duas vão realizar trabalho. A força F cosseno de θ e a força de atrito. Veja, né? São elas que vão se responsabilizar pelo movimento da caixa ao longo do plano horizontal, num percurso de comprimento D. As forças F seno de θ, N e P não vão realizar trabalho porque são perpendiculares ao movimento. E aí o trabalho da força F, que é F cosseno de θ vezes D, é um trabalho positivo, enquanto o trabalho da força de atrito é considerado negativo, porque ele está em oposição ao movimento da caixa. Ele vai retirar a energia da caixa. Por isso que a gente chama de trabalho negativo. Então, nós temos o trabalho motor e o trabalho resistente. A força-peso. A força-peso é uma força constante nas proximidades da superfície da Terra e, evidentemente, ela também vai realizar trabalho. Observe que na imagem anterior, a força-peso não realizou trabalho porque o objeto, né, a caixa, se deslocou num plano horizontal. Porém, agora, eu vou pegar este plano inclinado e vamos observar dois movimentos. Observe o movimento dessa bola que vai descer a rampa. Veja que ao longo da descida da bolinha, ocorre um desnível entre a posição de partida e a posição final. Ocorre um desnível, um deslocamento vertical, né? Embora a bolinha esteja descendo a rampa. A bolinha da esquerda, ela vai cair verticalmente dessa distância, dessa altura H. Aí eu faria a seguinte pergunta a vocês. Qual dessas duas bolinhas, em qual dessas duas bolinhas, a força-peso realiza maior trabalho? Ao longo do plano inclinado ou na queda vertical da altura H? Em qual das duas bolinhas a força-peso realiza maior trabalho? E aí, se você observar o texto que diz, nas proximidades da superfície da Terra, o peso é uma força constante, de direção vertical e sentido para o centro do planeta. A força-peso só realiza trabalho quando surgirem deslocamentos verticais. Significa dizer que ao longo do plano inclinado, não vai haver realização de trabalho da força-peso proporcional ao comprimento do plano. O que vai nos interessar, na realidade, é o desnível entre o ponto de partida e o ponto de chegada, né? Por isso que o trabalho do peso vai ser simplesmente pH. Positivo quando ele cai, negativo quando ele sobe. E aí, na figura, o trabalho da força-peso será o mesmo, quer a bola desça o plano inclinado, quer a bola caia verticalmente. Então, não esqueça esse fato.
O peso só realiza trabalho se tiver desnível vertical. Potência de uma força. O que é que nós chamamos de potência de uma força? Né? A rapidez com que um trabalho é realizado. É a razão entre o trabalho realizado e o tempo gasto na realização desse trabalho. Como é que a gente calcula a potência? A gente calcula a potência fazendo a razão entre o trabalho e o tempo. Potência é trabalho sobre tempo. A unidade de medida é o joule por segundo, que é o watt, né? Energia cinética. Energia cinética só possui quem possui velocidade. Todo corpo que possui velocidade possui energia cinética. Ter energia cinética é ter capacidade de realizar trabalho. Sempre que um trabalho é realizado, ocorre transformação de energia. Por isso, a relação entre trabalho e energia cinética, que nós vamos já ver em seguida. Como é que eu calculo a quantidade de energia cinética de um corpo em movimento? Multiplicando a massa pelo quadrado da velocidade dividido por 2. Unidade joule. Para que a unidade esteja em joule, é preciso que a massa esteja em quilograma e a velocidade em metro por segundo. Teorema da energia cinética, né? O trabalho total das forças internas e externas realizado sobre um corpo é igual à variação de sua energia cinética. Então a gente pode escrever essa expressão. Ó. O trabalho total, né? Ou o trabalho da força resultante. O trabalho total ou o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Olha uma aplicação simples. Ó. Considere aí esta criança num escorregador, né, num toboágua, com 5 metros de altura. Calcule a velocidade dessa criança ao chegar lá na piscininha, lá embaixo, né? Depois que ela desce o toboágua, ela vai cair numa piscininha. Como é que eu calculo a velocidade dela? Então, basta aplicar o teorema da energia cinética. O trabalho total, no caso aí, vai ser o trabalho do peso, né? Porque a gente vai desprezar os atritos, tendo em vista que o toboágua possui uma película de água que faz o atrito diminuir bastante, né? Então, o trabalho do peso vai ser mgh. Não interessa a trajetória da criança ao longo do toboágua. Só interessa o desnível vertical. A energia cinética inicial era 0, porque a criança estava sentadinha lá em cima. E a energia cinética final é mv ao quadrado sobre 2, onde v é exatamente o que a gente quer encontrar. A velocidade dela lá no final do toboágua. Você cancela as massas, e aí o v ao quadrado é igual a 2gh, onde o V vai ser raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 5, que dá 10 metros por segundo. Então, é uma questão que você resolve fácil, né? Utilizando o teorema da energia cinética. Energia potencial. O que é que nós chamamos de energia potencial? É uma forma latente de energia. Isto é, ela está sempre prestes a se converter em energia cinética. A energia potencial tem 2 tipos, né? A gravitacional e a elástica. A gravitacional é aquela que relaciona o peso de um objeto com a altura em que ele se encontra em relação a uma linha de referência, uma linha horizontal de referência. E aí, para você calcular a quantidade de energia potencial, é só você observar que é uma função da posição relativa a um plano horizontal de referência, né? E aí eu calculo a quantidade de energia potencial multiplicando o peso pela altura, onde o peso é mg, não esqueça esse fato. Então, a energia potencial gravitacional é mgh. A energia elástica, ou energia potencial elástica, está associada a uma mola, né? Ou uma corda elástica, uma tira de borracha, né? Uma mola pode ser alongada ou comprimida. Já uma tira de borracha só pode ser alongada, né? Como é que eu calculo a energia potencial, a quantidade de energia potencial elástica? É a constante elástica da mola, constante de força da mola, que me fala da rigidez da mola, né? X é a deformação que ela está sofrendo, pode ser de compressão ou de alongamento, ao quadrado dividido por 2, né? Lembrando que o K tem que estar em Newton por metro,
e o X tem que estar em metro para que você possa ter a energia em joule. Conservação da energia mecânica. Primeiro, o que é que nós chamamos de energia mecânica? Nada mais do que a soma da energia potencial com a energia cinética. Então, a energia mecânica é o nome que nós damos à soma da energia potencial com a energia cinética. E aí, nos sistemas onde os atritos são desprezados, a energia mecânica se conserva. Cuidado! Dizer que a energia mecânica se conserva é dizer que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B, é igual à energia mecânica no ponto C. Lembrando que a energia mecânica é a soma da energia potencial com a energia cinética. Então, quando eu digo que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B, eu estou dizendo que a soma da energia potencial em A com a energia cinética em A vai ser igual à soma da energia potencial em B com a energia cinética em B. Vai ser igual à soma da energia potencial em C com a energia cinética em C. A soma é que é igual, é que é constante. Significa dizer que quando a energia potencial diminui, é porque a cinética aumentou. Se a energia cinética diminui, é porque a potencial aumentou. Isso acontece quando o objeto está caindo ou quando o objeto está subindo, né? Uma aplicação, né? Um carro solar é um veículo que utiliza apenas a energia solar para a sua locomoção. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte a energia do sol em energia elétrica, que por sua vez alimenta um motor elétrico. A imagem vai mostrar um carro solar, o que ele foi denominado de Tokai Challenger, desenvolvido na Universidade de Tokai, no Japão, e que venceu o World Solar Challenge de 2009, uma corrida internacional de carros solares, tendo atingido uma velocidade média acima de 100 km por hora. Então, observe aí a imagem do carro, né? Veja que é um carro bem diferente, né? Onde o painel solar em cima, né? É bem grande para que possa captar uma quantidade de energia suficiente, né? Para que ele possa ter uma autonomia razoável. Considere uma região plana, onde a insolação, ou seja, a quantidade de energia solar por unidade de tempo e unidade de área, chega à superfície da Terra, seja de 1.000 watts por metro quadrado. 1.000 watts quer dizer 1.000 joules por segundo por cada metro quadrado de superfície do painel, né? O carro solar possui uma massa de 200 quilogramas e seja construído de forma que o painel fotovoltaico em seu topo tenha uma área de 9 metros quadrados e rendimento de 30%. O que quer dizer isso? De toda a radiação solar que chega no painel que está acima do carro, no teto do carro, 30% é que é convertido em energia elétrica. Não esqueça esse percentual, né? Desprezando as forças de resistência do ar, o tempo que esse carro solar levaria a partir do repouso para atingir a velocidade de 108 km por hora é um valor mais próximo de quantos segundos? Então vamos lá. Dados da questão, né? 1.000 watts por metro quadrado, quantidade de energia, né? A insolação, quantidade de energia que chega por unidade de tempo e por unidade de área. 30% é o rendimento do carro. 9 metros quadrados é a área do painel e 200 quilogramas é a massa do carro. O carro vai sair da velocidade zero até a velocidade de 108 km por hora, né? Que dá 30 metros por segundo. E ele quer saber quanto tempo isso acontece. Olha aí os dados, né? A área do painel solar, a quantidade de energia solar que chega por segundo por metro quadrado, a massa do carro, o rendimento do carro, a velocidade inicial, a velocidade final e o tempo, que é o que ele quer. Ora, então eu calculo logo, lembrando que 1.000 watts por metro quadrado corresponde a 1.000 joules por segundo por metro quadrado. Então, se eu multiplicar essa insolação pela área do painel,
eu já vou encontrar a quantidade de energia que chega no painel em cada segundo, ó, porque vai cancelar o metro quadrado com o metro quadrado. Ó. Então, isso é o que a gente chama de potência, né? Que vai ficar joule por segundo, que é o watt. O rendimento dele, 30%, vezes a insolação, que é a intensidade solar, vezes a área, tudo isso vai me dar 2.700 joules por segundo. Essa é a quantidade de energia que vai ser transformada em energia elétrica no painel fotovoltaico. Essa energia elétrica vai se transformar agora em energia cinética. Como o carro parte do repouso, a energia cinética inicial é nula, né? Então, a energia elétrica é a potência vezes o tempo. E a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, onde esse m é a massa do veículo, né? Então, a potência nós já calculamos, 2.700, vezes o tempo que nós queremos encontrar, a massa 200, a velocidade 30 ao quadrado sobre 2, fazendo aí os cancelamentos, né? Nós vamos encontrar aqui 27 ΔT igual a 900, ΔT igual a 33,3 segundos, o que daria a resposta D de dado. Impulso de uma força. O que é que nós chamamos de impulso de uma força, né? Impulso é uma grandeza vetorial definida pelo produto entre a força e o intervalo de tempo em que essa força atua. Então, para determinar o impulso, é só multiplicarmos a força pelo tempo de atuação dessa força. Essa é a expressão do impulso, força vezes tempo, cuja unidade, SI, é o Newton vezes segundos. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial definida pelo produto entre a massa e a velocidade. Então, observe que um corpo de massa m com velocidade v, ele tem uma quantidade de movimento. Cuidado para não confundir com a energia cinética, né? A intensidade da quantidade de movimento nada mais é do que o produto entre a massa e a velocidade. Quilograma por metro por segundo, quilograma metro por segundo é a unidade de medida. E aí nós temos o teorema do impulso, que relaciona impulso com quantidade de movimento. Veja, observe a imagem. Um corpo de massa m com velocidade VA vai sofrer a ação de uma força e essa força vai acelerar o objeto de tal forma que, ao passar pelo ponto B, ele vai ter uma velocidade VB maior do que VA. Então, eu posso calcular o impulso dessa força calculando a variação da quantidade de movimento que esse corpo sofreu. Então, o impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Lembrando que essa diferença é uma diferença vetorial. Que a gente pode simplificar escrevendo e resultante é Q final menos Q inicial, onde Q é a representação da quantidade de movimento. Em qualquer obra de construção civil, olha uma aplicação direta disso, né? Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Tá claro isso? Um tijolo vai cair, né, na cabeça de um operador que está com capacete, de uma altura de 5 metros. O tijolo tem uma massa de 2,5 quilogramas. E aí ele quer saber quantos tijolos correspondem ao impacto desse tijolo ao atingir o capacete do operário, né? Veja como é simples resolver. Está aí o capacete, está aí o tijolo ao cair no capacete.
Esse tijolo caiu de uma altura de 5 metros. Então, eu posso calcular a velocidade dele no momento em que ele impacta com o capacete. Qual a velocidade desse tijolo no momento em que ele atinge o capacete? A gente pode calcular isso usando conservação de energia, né? Usando a equação de Torricelli, né? Tem várias formas de você resolver, calcular essa velocidade, né? Olha aí as forças que atuam no tijolo. Tem o peso do tijolo, que é feito pela terra, e tem a força de contato do capacete com o tijolo, que é a força normal. Essa força normal vai ser maior do que o peso do tijolo, né? E é exatamente essa força N que ele vai querer encontrar, né? Calcular a velocidade do tijolo ao chegar ao capacete, é só usar a Torricelli. O V final ao quadrado é o V inicial, que é 0, né? O tijolo estava em repouso a 5 metros de altura, o H é 5 e o G é 10. Então, a gente encontra para a velocidade final 10 metros por segundo. Essa é a velocidade com que o tijolo impacta no capacete, né? Colide com o capacete. E agora, você vai aplicar o teorema do impulso, né? Que diz que o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso resultante é a força resultante vezes o tempo de contato do tijolo com o capacete até ele parar, né? Ele chega com 10 metros por segundo e meio segundo depois ele para, ele atinge o repouso, né? Então, a velocidade final do tijolo é 0 e a velocidade inicial do tijolo, 10 metros por segundo, que nós acabamos de calcular. A força resultante vezes o tempo, que é meio segundo, o mv final é 0 e o mv inicial é 2,5, que é a massa, vezes 10, que é a velocidade do tijolo. Então, a gente encontra que a força resultante vai ser esse menos, né? Só para dizer que a força é para cima, né? A força normal tem sentido contrário, né? A força resultante sobre o tijolo a partir do impacto, ela tem sentido contrário ao movimento do tijolo, né? Senão ele não ia parar, né? Esse menos é só para dar o sentido da força resultante. 25 dividido por 0,5 dá exatamente 50 newtons. Acontece que, comparando a força resultante com o peso do tijolo, aí a gente encontra a quantidade de tijolos. Ó. Força resultante dividido pelo peso do tijolo vai ser igual a 2 tijolos, né? Lembrando que o peso de um tijolo é a massa do tijolo vezes a gravidade, né? 2,5 vezes 10, que dá 25 newtons. E então, a resposta seria 2 tijolos, né? Com isso, nós encerramos a nossa revisão do módulo 3, esperando que todos tenham entendido perfeitamente e tirem dessa aula o melhor dos proveitos. Até breve, assim se Deus nos permitir.